quero falar com vocês essa noite um tema que nós já trabalhamos um tópico com os jovens no dia do Green Festival. Quantos aqui estavam no dia do Green Festival, no dia 15 de dezembro? Então, nós falamos sobre a liderança inabalável. E aí, como no Green Festival, a pregação tinha que ser bem objetiva, bem direta. Então, nós tínhamos apenas 15 minutos, né? Então, nós trabalhamos só um tópico. E hoje eu quero falar com vocês, se o tempo permitir, os 3 tópicos para a gente finalizar essa mensagem. Eu quero falar com vocês essa noite sobre uma liderança inabalável. Repita comigo assim: uma liderança inabalável. Alguém sabe o que é inabalável? Inabalável é algo ou alguém fixo, enraizado, firme, que não balança, que não cai. Alguém que está firmado na rocha. E eu quero falar exatamente para vocês, líderes, hospedeiros, que têm entregado mesmo todo o coração de vocês para Deus, para que vocês, juntos, em unidade, independente de cor, eu quero falar hoje, têm pago um alto preço para Marília ser ganha para Jesus. Mas eu quero falar para vocês, às vezes, alguns detalhes e alguns deslizes que nós cometemos, e aí a gente consegue se atrapalhar sozinho. Muitas vezes nós pensamos que somente o inimigo, somente o diabo, somente ele chega e atrapalha as nossas células se multiplicar, somente ele chega e atrapalha o seu discipulado evoluir, somente ele atrapalha a sua supervisão, a sua região, a sua cor, quando na verdade, muitos detalhes e muitos princípios, eu e você passamos despercebidos por eles, e aí nós acabamos nos abalando. No decorrer dessa mensagem, eu vou citar alguns exemplos, que já aconteceu alguns comigo, e eu tenho certeza que você vai se identificar. Quero abrir em 1 Coríntios 15, 58, pode abrir a sua Bíblia aí. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor fixa essa palavra no nosso coração, porque nós estamos no início de um ano, no final do primeiro ano de 2017, um ano onde nós já semeamos, um ano onde nós já oramos, nós já jejuamos, nós já evangelizamos, nós já lideramos células, nós já discipulamos, e Pai, nós queremos te pedir, para que o Senhor seja a rocha embaixo dos nossos pés, para que a gente possa subir, crescer e conquistar Marília para o Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto ele é muito claro, Paulo fala, portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes, e que absolutamente nada vos abale. E aí às vezes nós lemos esse texto, e às vezes nós nos deparamos com tantas situações, com tantos problemas emocionais, problemas pessoais, problemas particulares, problemas no trabalho, problemas na igreja, problemas com o vizinho, às vezes um problema de enfermidade. São tantas e tantas situações que muitas vezes tentam nos desestruturar, nos desestabilizar. Mas eu quero falar com vocês exatamente sobre o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto para a primeira carta aos Coríntios. Eu quero contar um pouquinho da história deles para vocês, para que vocês possam entender que ele era um homem que tinha gabarito para falar disso. Tanto é que após a sua conversão, Paulo foi um homem que escreveu praticamente metade do nosso Novo Testamento, a qual nós lemos e meditamos na palavra dia após dia. Em Atos 26, 12, eu vou contar para vocês a história da conversão dele rapidamente, senão
nós vamos perder muito tempo. Paulo, ele era um doutor da lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos principais rabinos da época, ele foi ensinado rigorosamente por ele, então ele era conhecedor da lei, e ele escreve uma carta para os sacerdotes, e ele envia essa carta, e ele avisa que ele está indo para Damasco, a fim de prender alguns homens e algumas mulheres que estavam proclamando Jesus, que estavam falando de Jesus. Então ele estava indo para lá, para prendê-los, talvez para condená-lo à morte, porque ele estava muito claro de uma coisa, ele tinha uma coisa muito clara na mente dele, ele literalmente não gostava de crente, ele não gostava de seguidores de Jesus, então ele estava a caminho de Damasco, certo do que ele ia fazer, e ele estava indo para lá, junto com o chefe dos chefes dos sacerdotes, e quando ele estava indo para lá, Jesus aparece para Paulo, e aparece um clarão para ele, um clarão e uma voz estrondosa tão forte, que ele juntamente com os chefes dos sacerdotes caem, e essa voz indaga ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele rapidamente responde: quem é você, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Queridos, imagina você, certo do que você estava fazendo, lembre do momento da sua conversão agora, você estava indo fazer alguma coisa, de repente alguém te chamou para vir para a igreja, alguém te chamou para vir para a célula, alguém te chamou para ir para um encontro com Deus, face a face, alguém te evangelizou na sua casa, lembra agora do seu momento de conversão, mas Paulo ele estava indo exterminar quem falava sobre Jesus, e nesse caminho ele foi surpreendido pelo próprio Jesus, e olha que interessante o que ele fala, depois que Jesus fala que sou eu, Jesus, a quem tu estás perseguindo, agora pois, levanta-te, apruma-te em pé, foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que vistes de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para abrir-lhe os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, e em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. E Paulo continua: e foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram me matar. Todavia tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por essa razão estou aqui, e posso testemunhar tanto às pessoas simples, como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveria de ocorrer. Queridos, olha que interessante, Paulo fala exatamente do momento que Paulo se converte, e uma coisa que me chamou muito a atenção, é que quando uma pessoa, ele se converte, ele sai desse momento de conversão, e ele já quer falar para as primeiras pessoas que ele tem contato, do amor de Jesus, do Jesus que apareceu para ele, do Jesus que restaurou a vida dele, do Jesus que salvou a vida dele. E olha que interessante, Paulo estava indo para Damasco, exterminar os seguidores de Jesus, e Jesus aparece para ele, e olha o que ele firma na carta que ele escreve para o rei Agripa. Ele falou: ó rei Agripa, e eu afirmo que eu fui fiel à visão celestial, e eu preguei primeiro, já logo em Damasco. Ele foi lá para matar os crentes, para prender os crentes, e ele fala: eu preguei primeiro lá. Imagina só,
A minha vida e a sua, antes de Jesus, logo que nós nos convertemos, para que Jesus apareceu para mim? Para que Jesus salvou a minha vida? Para que Jesus salvou a sua vida? Para que Jesus se apresentou para você? Olha que interessante, domingo no culto, quantos estavam no culto domingo? Pastor Elber fez uma mensagem inspirada por Deus, e olha que interessante, assim que Pedro e João oram por aquele aleijado, a primeira coisa que ele faz quando ele se levanta, ele sai pulando, louvando e adorando a Deus. E Paulo, indo com uma missão, certo do que ele ia fazer, Jesus aparece para ele, e ele vai para a mesma cidade, ele conclui o trajeto, mas com uma missão diferente, mudada por Jesus. E é exatamente dessa missão que eu quero falar para você. Queridos, você podia ter um foco, às vezes uma meta, um sonho profissional, até o dia que Jesus apareceu para você, mas você pode ter certeza, que no dia que Jesus apareceu para você, no dia que você se converteu, no dia que você entregou a sua vida para Ele, a nossa atitude tem que ser como a de Paulo. Afinal, por que Jesus apareceu para mim? Queridos, e olha que interessante, Paulo ele continua falando que quando ele começou a pregar, primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, depois ele prega em toda a Judéia, ele começou a incomodar as pessoas, ele começou a incomodar os líderes, ele começou a incomodar os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei. E eu quero fazer agora um paralelo com a minha vida e com a sua vida, e eu quero que vocês entendam, porque Jesus ele vai dar a chave da revelação para a gente conquistar Marília para Jesus. Olha que interessante, Paulo ele fala assim, alguns líderes judeus me prenderam no pátio e tentaram me matar. Hoje, graças a Deus no Brasil, não existe perseguição, você pode expressar a sua fé, você pode expressar a sua religião, você pode, infelizmente, até se declarar homossexual, pode se declarar que você tem um relacionamento, pode se casar, pode até adotar filhos. O Brasil é um país livre. Queridos, mas olha que interessante, eles prenderam Paulo, e eles prenderam porque eles queriam matar Paulo, literalmente. Eles não queriam simplesmente fechar a boca de Paulo, eles queriam matar. E queridos, eu quero chamar a sua atenção com o que as pessoas, ou com o que o inimigo, ele tem prendido você. Eu tenho certeza que ele não tem tentado te matar assim, literal, com pessoas te prendendo, no pátio da sua casa, com armas, com faca, e falando assim, nega Jesus, nega Jesus. Não, ele não faz isso. Mas ele cria uma situação aqui, no seu casamento, e aí a sua fé já se abala. Ele cria um atrito entre o líder e o hospedeiro de uma célula, e às vezes por orgulho, por falta de pedir perdão, ou por deslealdade, ou por excesso de autoridade, e aí você se abala, e aí você já não quer mais ganhar vidas para Jesus. Na verdade, quando uma pessoa ela fala, eu não quero mais liderar uma célula, eu não quero mais discipular o Tiago, eu estou falando assim, olha, Jesus não desistiu de mim, mas Tiago, eu estou desistindo de você. E queridos, nós vamos nos abalando com coisas tão pequenas, e eu quero falar para vocês que desde 2009, quando nós começamos com a visão de células e discipulado na nossa igreja, desde 2009, se nós não tivéssemos nos abalado com coisas fúteis, vocês podem ter certeza que nós poderíamos ainda não ter ganho Marília para Jesus, mas nós já poderíamos ter ganhado milhares e milhares de pessoas a mais. Mas acontece que o meu orgulho fala um pouquinho mais alto. Acontece que eu digo que eu sou evangélico aqui, eu ergo as minhas mãos aqui, mas quando eu saio dessas portas afora, eu tenho vergonha de falar que eu tenho uma célula em casa. Eu tenho vergonha de chamar uma pessoa para vir na minha casa. Eu tenho vergonha de falar que Jesus mudou a minha vida e pode mudar a vida dela. Parece uma coisa tão simples. Quando uma célula está enfrentando dificuldade e tem poucas pessoas, o que falta nessa célula? Pessoas. O que nós temos que fazer?
convidar pessoas, chamar pessoas, porque o resto é Jesus que vai fazer. Eu só preciso plantar. Mas o que é mais fácil? Eu tenho vergonha, então eu falo que as coisas estão difíceis. Aí eu exponho uma dificuldade nas minhas finanças. Aí eu exponho uma dificuldade minha com o meu supervisor. Aí eu exponho uma dificuldade minha com o meu filho. E aí, ao invés de eu acertar, de eu corrigir, como manda a palavra de Deus, eu prefiro me abalar. Eu prefiro abandonar o barco. Eu prefiro jogar tudo para o alto. E queridos, eu quero falar para vocês que o apóstolo Paulo, ele foi muito firme nisso. Eu quero que vocês pensem em algo. Eu tenho certeza que todos vocês têm testemunhos fantásticos de conversão. Já fizeram coisas erradas, mas depois que Jesus apareceu para vocês, depois que vocês entregaram a vida para Jesus, vocês já fizeram coisas excelentes, coisas lindas. Mas quantos aqui saíam atrás para matar crente ou prender crente? Levanta a mão. Eu não conheci ninguém ainda. Eu sei que existe, mas eu não conheci ainda. Pessoalmente, não. Queridos, imagina Paulo pregando o evangelho. Paulo, ele não era desconhecido. As pessoas sabiam quem era Paulo. Principalmente no lugar onde ele atuava, quando ele era um dos doutores da lei. Imagina, mas Paulo me pregando. Paulo, mas até o mês passado estava querendo prender, mandando matar, e agora... Queridos, ele não se envergonhou do evangelho, e ele registra isso no livro de Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Foi por causa desse evangelho que eu e você estamos aqui hoje. A grande pergunta é, quantos aqui estão praticando o evangelho? Na verdade, o evangelho, eu preciso primeiro olhar o meu próximo, eu preciso primeiro amar o meu próximo, e eu olho para mim primeiro. Não, eu preciso ganhar mais, eu preciso morar melhor, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de status, eu preciso que o pastor me reconheça, eu preciso ser reconhecido, eu preciso aparecer. E nós nos esquecemos da essência que é tão simples do evangelho, que é amar o nosso próximo. E queridos, nós vamos nos abalando com isso, e eu quero falar 3 pontos com vocês, para que a gente seja uma liderança inabalável, e que nós possamos ganhar Marília para Jesus, porque eu quero falar para vocês, por causa de situações pequenas, centenas de pessoas não foram alcançadas ainda. Quantas dessas já morreram? Quantas? 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 Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? O que é o reino de Deus? O que é o evangelho? E queridos, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é sobre lealdade. Olha que interessante o que Paulo fala. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e a autoridade que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Queridos, olha que interessante, às vezes nós observamos, eu estou falando de lealdade, eu não estou falando de babar ovo, eu estou falando de seriedade com a palavra de Deus, de respeito, estou falando de reconhecimento, não estou falando ao contrário disso, e eu já vou falar para vocês a diferença. Olha só, nós aqui sabemos que o nosso pastor, ele recebeu essa visão, e ele é o guardião da visão aqui na igreja, correto? Aí o que acontece é que às vezes algum supervisor ou algum líder, eles acham que eles recebem uma outra visão. E o pior ainda, eles ainda acham ruim e errado, porque na verdade a visão, a minha que é a certa, não a do pastor. Só que olha que interessante, na frente do pastor, passa um óleo de peroba na cara e fala assim, ô pastor, como eu te amo. Aí nas costas do pastor, você concorda com isso aí, Dino? Eu não concordo com isso que ele está fazendo. Você faria ou não faria diferente, Dino? Se fosse você, o que você faria, Osias?
E queridos, eu quero falar para vocês que com essas coisas, que muitas vezes nós perdemos nosso tempo, nós abalamos o reino de Deus e pessoas vão a rodo para o inferno, por causa de coisas fúteis, de coisas insignificantes, e nós envergonhamos o nome de Jesus assim. E queridos, é tão interessante isso, a nossa lealdade é claro que é primeiro a Deus, mas depois as autoridades. Olha que interessante, Paulo, ele não se preocupou em perder a sua própria vida, para pregar o reino de Deus, para quem ele nem sabia quem era. E muitas vezes, nós pegamos um resfriado, que às vezes não precisa nem de antibiótico, é só tomar um antitérmico lá, e nós já pegamos um atestado de 20 dias de vir na igreja, não é verdade? Queridos, eu quero falar para vocês, um dos homens que me ensinou a ser inabalável na igreja, e eu vi que ele coloca Deus no lugar que Deus tem que estar, foi o Beto Minei. Cadê o Betão? Levanta aí, Betão. Levanta aí, Betão. Olha só, gente, aplauda Jesus pela vida dele. E eu vou falar para vocês o porquê. Queridos, certa vez nós estávamos organizando 2 encontros, face a face com Deus. Um para rapazes e um para homens. E eles ficaram bem próximos, eles ficaram praticamente no mesmo mês. E naquela época lá, a nossa equipe não era tão grande como é hoje. Então, nós não tínhamos 2 ou 3 pessoas para cada função. Era mais ou menos assim, todo mundo precisava fazer de tudo, senão o encontro não acontecia. E queridos, naqueles dias ele tinha descoberto que a sua esposa estava com câncer. E nós marcamos a reunião, ele não tinha respondido no nosso grupo de WhatsApp, e eu pensei que ele nem ia aparecer. E eu falei, bom, vamos fazer a reunião do mesmo jeito, porque se ele não aparecer, ele vai estar lá, a gente entende, tranquilo, não vamos atrapalhar, nem incomodar ele com isso. E queridos, quando nós chegamos lá, passou uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, toca o interfone, ele chega lá com a pasta, e ele fala, vamos que nós temos muitas coisas para resolver, porque nós temos jovens, nós temos homens para ganhar para Jesus. Queridos, eu quero perguntar, sua fé está baseada no quê? Eu não estou falando de um resfriado, eu estou falando de um câncer, tumor maligno. Mas ele não negociou o evangelho, e ele foi para os encontros, ele pregou a palavra de Deus, e sabe qual foi o resultado disso? Ele não permitiu se desestabilizar com isso. A Dirce está aqui auxiliando e apoiando ele. Queridos, eu quero falar para vocês, que nós precisamos entender, que nada pode nos abalar, nenhuma enfermidade pode nos abalar, porque se nós cremos que Jesus nos salvou, Ele pode nos curar, e Ele pode nos libertar, nós não precisamos temer. Veja bem, eu não estou falando para sermos imprudentes, eu estou dizendo para nós colocarmos Jesus no lugar que Ele precisa estar. Queridos, eu quero falar para vocês entenderem algo, que nada que chegou até você, a partir do momento que você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você entrou nessa igreja por meio do batismo, ou por meio de aclamação, nada a partir desse dia, olha bem o que eu estou te falando, nada espiritualmente, chegou até você, sem passar primeiro pelo pastor Domingos, depois pelo seu pastor de região, depois pelo seu discipulador, pelo seu supervisor, e aí chegou até você. Não pense ao contrário, e se alguém tentar te falar ao contrário, não está na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o azeite desce primeiro na cabeça de Arão, depois escorre pela barba, e depois por todo o corpo. Queridos, nós precisamos ser uma geração inabalável, uma geração onde não há espaço para orgulho, onde não há espaço para picuinhas, onde não há espaço para disse que me disse, porque a nossa causa é muito grande, e o Jesus que eu e você servimos, entregou a sua vida por essa causa, entregou a sua vida por essa causa. Olha que interessante, causa não, perdão,
Nós iríamos colocar o tema da nossa Deep Conference, Jesus, uma causa para morrer e viver. O pastor Domingos falou, não, ele e o André, não é uma causa, Jesus é a razão de morrer e viver. Nós temos uma razão, nós temos uma visão, e nós não podemos perder o foco, nós precisamos ser uma geração inabalável. Queridos, eu quero agora falar com vocês sobre o terceiro ponto, sobre a unidade. Não existe unidade sem lealdade. Não existe. E na palavra de Deus, nós temos que aprender com as coisas boas e também com as ruins. Então olha que interessante, está lá em Gênesis 11, é narrada a história sobre a Torre de Babel, onde um povo, eles falaram assim, olha, vamos construir uma torre que alcance o céu, onde nós não vamos aceitar ninguém de fora, nós vamos nos multiplicar aqui, nos reproduzir aqui, e nós vamos construir uma nação só nossa, uma descendência só nossa. E olha, eles começaram a falar a mesma coisa, todos faziam a mesma coisa, todos falavam a mesma coisa, queridos, de tal forma que chamou a atenção do próprio Deus, e o próprio Deus desceu, e ele olhou tudo aquilo que eles estavam fazendo, e falou assim, eles começaram uma obra agora, e não há divisão entre eles, e se eles continuarem assim, não haverá impossível para eles. Olha isso, queridos, uma unidade, um foco, para uma coisa errada, olha o poder que isso tem. E nós, olha só agora, porque nós ainda não ganhamos Marília para Jesus, e nós, igreja, trabalhando com uma razão, lutando por Jesus, para conquistar Marília, vidas para Jesus, ainda não conseguimos. Por quê? Porque ainda a unidade não é plena no nosso meio. Porque ainda a unidade não é plena no nosso meio. Porque nós nos abalamos com pouca coisa. Porque nós ainda não somos uma liderança inabalável. Mas queridos, Deus trouxe você aqui essa noite. Porque eu tenho problemas, você tem problemas, eu erro, você erra. E se a gente consertar os nossos erros, formos leais uns aos outros, formos unidos, queridos, Marília vai ser muito pequeno para a gente. Marília vai ser muito pequeno para a gente. E queridos, olha isso. O apóstolo Paulo, depois de tudo que ele passa, ele frisa. Rei Agripa, eu fui fiel à visão celestial. Eu fui fiel. Eu não fui desobediente à visão que Deus me deu. Queridos, eu quero perguntar, quantos aqui essa noite poderiam falar assim, eu não fui desobediente à visão que foi estabelecida? Existe uma visão, existe uma razão, existe uma causa, existe um foco. Mas eu quero chamar vocês essa noite, para fazer parte de uma liderança inabalável. E queridos, eu quero falar para vocês, se você precisa pedir perdão para alguém, peça. Se você precisa se consertar com alguém, se conserte. Porque senão você vai continuar andando em círculos. Presta atenção, não é que você vai andar em círculos. Você já está andando em círculos e vai continuar. Queridos, uma geração inabalável, uma liderança inabalável, é uma liderança onde os princípios da palavra de Deus são um escudo. É onde os princípios da palavra de Deus é a direção. E não tem língua de fora. Sabe como que a Torre de Babel acabou? Será que foi um exército lá? Será que foi uma grande guerra? Não. Precisou apenas uma língua que falasse diferente do que eles estavam falando. E foi causada uma divisão naquela torre. E ali acabou. Queridos, eu quero perguntar para vocês, qual é a minha dificuldade de ser leal? Qual é a minha dificuldade de ser obediente? Qual é a minha dificuldade de ser fiel à visão? Nenhuma. Nós não podemos ter dificuldade, porque logo quando nós temos dificuldade, eu estou sendo desobediente à palavra de Deus. Quantos eu não concordo? Quantos eu não concordo?
Quantas vezes nós chegamos com um sorriso para pegar na mão do nosso pastor? Um sorriso falso, um sorriso hipócrita, um sorriso mentiroso, onde a obediência não está acontecendo. Queridos, eu quero falar para vocês que antes de eu me converter, um dia eu conheci o Júnior e a Dani, da região Azul Marinho, e um dia eu estava vendo lá a fita do casamento deles, as fotos, e queridos, eu vi o pastor Domingos careca, sem sobrancelha. Ali talvez, não sei se o médico já tinha falado com ele, mas não estava muito próximo de dar 3 meses de vida para ele. E queridos, eu quero falar para vocês, se você soubesse que você ia morrer daqui 3 meses, o que você ia fazer? Eu posso falar para você o que ele fez. Ele pegou o microfone, subiu no púlpito e pregou. Queridos, ele pregou sobre alegria, pregou sobre felicidade, pregou sobre cura, pregou sobre saúde, mesmo estando à beira da morte. Eu quero falar por isso, que foi se formado um homem inabalável. E são de homens inabaláveis que é formada uma liderança inabalável. Queridos, eu quero falar para vocês e quero fazer um convite. Existe um lugar para você estar, onde Jesus vai ser a sua rocha, e você vai ser um líder inabalável. Danilo, mas para que eu quero ser um líder inabalável? Para que eu quero fazer parte de uma liderança inabalável? Eu vou falar para você para quê? Para a gente caminhar para o final. Em Apocalipse 20, verso 7 a seguir, é relatado assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinadas a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Julgamento dos... Isso, se o texto parasse aqui, seria excelente. Seria motivo de festa, seria motivo de alegria para a gente. A grande questão é que o texto continua. O julgamento dos mortos em seguida, observei, um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas no livro, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado. Repita comigo, um por um, de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Preste atenção agora, queridos. E todo aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Queridos, é por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que nós lideramos uma célula. É por isso que nós evangelizamos. É por isso que nós fazemos GS. Se você prestar atenção no texto, ele não fala somente os velhos, não. Ele fala os grandes e também os pequenos. Todos. E queridos, eu quero falar para vocês que muitas vezes o nosso orgulho de ser fiel à visão celestial vai resultar em vidas perdidas. Sabe por quê? Ao invés de você sentar depois do Tadel,
às vezes para resolver problema, para resolver picuinha, para ajustar atrito, nós poderíamos estar orando, jejuando e evangelizando para Jesus, ser o nome mais falado na cidade de Marília. Queridos, eu quero convidar vocês para o amadurecimento, para ser uma geração de líderes inabaláveis, cuja palavra de Deus é a base da sua liderança. Chega de oba-oba, tem vida se perdendo lá fora, e isso é sério, isso não é brincadeira. E se fosse eu, e se fosse você, nós não podemos ser egoístas ao ponto de achar, eu já fui salvo, para mim tá bom. Misericórdia, queridos, misericórdia. Mas eu quero fazer um compromisso de unidade com vocês. Quero chamar o pastor Fabiano para orar aqui. Eu quero fazer um compromisso com vocês. Quantos aqui querem ser homens e mulheres inabaláveis? Que Jesus vai estar acima da dor, que Jesus vai estar acima da doença, que Jesus vai estar acima das emoções, acima dos atritos, onde Jesus vai ser o primeiro na sua vida. Eu quero que você se coloque em pé e faça uma oração de entrega. John Wesley disse assim: dai-me 100 homens que não tema nada, a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. Queridos, nós temos muito mais de 100 pessoas aqui, é verdade. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos vão ser os que fazem parte de uma geração inabalável, de uma liderança inabalável? Feche os seus olhos.